Olá, sou Jair Bolsonaro. Vamos voltar ao tema aqui, livros escolares. A revista Nova Escola fez um vídeo me criticando sobre aquele meu vídeo que eu fiz a semana passada. Mas olha só aqui, como começa a revista. Como eu citei no meu vídeo, esta revista, isso aqui é um menino, né, vestindo de menina. E a revista Nova Escola diz aqui, se gaba, né, que esta capa foi eleita a melhor de 2015 pela Associação Nacional dos Editores de Revistas, ok? E olha só. E a Nova Escola mesmo diz, o menino que ilustra está vestido de princesa, mas segue sendo menino. Pelo amor de Deus, essa criancinha tem 5 anos de idade, ela tem consciência do que está fazendo? Vocês estão estimulando ela a ser homossexual ou não? Isso é um crime que vocês fazem. Então, quando vocês dizem que este material não é para criança de 6 anos de idade, quem está mentindo, me desculpe, mas são vocês. Afinal de contas, isso veio daqui. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Isso é um documento do governo. Fiz a montagem aqui, mas é um documento do governo. E está bem claro aqui dentro. Entre os 180 itens, distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. O Nova Escola, infanto, é até 10 anos de idade. Não tente aqui me desqualificar, porque está faltando argumento para vocês. Mais ainda, quando vocês dizem que o governo não pagou, não comprou esse tipo de material, eu não vou acusar todas as editoras. Tem as suas exceções aí. Mas o que é comum acontecer? Quando você vai comprar um carro, você paga lá 40 mil reais na concessionária, você, com o vendedor, pechincha, me dá o tapete, me dá o emplacamento, coloque isso no filme. A mesma coisa o governo do PT faz com muitas editoras. Compra milhões, milhões e milhões em livros didáticos e pede por fora 100 mil deste ou daquele outro livro ou outra revista. E esse material tem chegado nas escolas, sim, não paguem para ver, e não é com o dinheiro do bolso do professor, porque o professor hoje em dia é um pobre do miserável em nosso país. Sobrevive às duras penas para dar aula. O professor é um herói. Hoje a professora, em muitos locais, está muito mais preocupada em não apanhar do que ministrar aula. Tá? A garotada vai mais atrás da merenda do que do saber. Tem muita professora por aí que está muito mais preocupada em não apanhar na sala de aula do que ensinar alguma coisa. É a realidade da educação brasileira. E ainda chega esse lixo para lá. Então quem é que bota esse material lá dentro? Eu duvido que um pai, porventura, vá numa livraria e tenha acesso a essa porcaria que está aqui, e compre para levar para casa. Ou faça uma doação para a escola, eu duvido. Olha só. E para quem diz que o livro é português, ou é francês, sei lá o que for, é brasileiro, está escrito aqui. Eles se beijam e ao mesmo tempo tiram a roupa. Smack. Olha o tamanho do piu-piu do moleque, meu Deus do céu. Uma criança aqui do lado com os peitinhos de fora. Onde vocês estão com a cabeça? Além de vocês estarem estimulando precocemente o sexo para criancinhas a partir de 6 anos de idade, vocês estão escancarando as portas da pedofilia. Que uma criança estimulada, chega um marmanjo perto dela e ela fica mais acessível a ser abusada por esse marmanjo. Como se não bastasse, o site Humaniza Redes do governo do PT, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, e vocês conhecem alguns e algumas parlamentares que foram secretária de Direitos Humanos do nosso país, qual é o comportamento dessas pessoas. Nesse site está bem claro lá. Caso, me desculpe aqui, baixando o nível aqui agora, está lá escrito, e a tradução é essa: caso você encontre num terreno baldio um marmanjo introduzindo o pênis no ânus de um menino de 3 anos de idade,
ou introduzindo o pênis na vagina de uma menina de 7 anos de idade, você deve chamar a polícia. Mas, policial, você não pode levá-lo para a cadeia ou para a delegacia. Você tem que levar esse marginal ou esse cidadão, segundo o PT, para o hospital. E lá ele deverá ser submetido ao laudo psiquiátrico. Caso ele, então, venha a sofrer de transtorno, ele deve ser tratado, ele fica no hospital e não vai para a cadeia. Ou seja, o PT estimulando a homofobia, o PT buscando maneiras de legalizar a pedofilia. E olha só, vocês lembram há poucos anos uma briga enorme sobre um tal de PLC 122? Passou na fraude na Câmara e foi sepultado no Senado Federal. Graça especial, entre outros, né, o nosso senador Magno Malta. Na Câmara, muita gente, apesar de ser deputado, foi trabalhar no Senado, como Marco Feliciano. Sem ser parlamentar também, algumas pessoas criticam, né, o nosso pastor Silas Malafaia. Pode não gostar dele como pastor, é o direito teu. Mas como cidadão, como brasileiro, como homem honrado, como homem que defende a família e cristão, esteve várias vezes na Câmara e no Senado buscando meios para sepultar o PLC 122. Sabe por quê? Caso o PLC 122 tivesse se transformado em lei, eu, deputado Jair Bolsonaro, não poderia estar denunciando esse livro agora, mesmo eu tendo imunidade parlamentar. Por quê? A lei que teria nascido do PLC 122, ela era comparada ao crime de racismo, e nem com imunidade eu tenho para falar, ou para criticar, ou para ser racista. E você, pai, caso fosse advertir teu filho com esse livro, além de você talvez ser preso também, pela lei das palmadas que o PT aprovou lá, você pode receber visita do Conselho Tutelar para adverti-lo de como deveria proceder nesse caso, deveria apoiar seu filho, como aqui, ó, é o pai dessa criança. O pai dessa criança, né? Ela tem um pai, tem uma mãe, apoiou isso daí. Que expôs uma criança, porque a própria revista diz, né? Se gaba da capa, a mãe diz. O menino que a ilustra está vestido de princesa, mas segue sendo menino. Isso está aqui no vídeo do Nova Escola. Então, o alerta que eu dou aos pais. Nós estamos certos. Nós vamos continuar nessa luta, porque infelizmente eles não vão desistir. Destruir a família, atacar aí a dignidade das crianças nas escolas, eles vão continuar fazendo isso, porque isso é um projeto de poder do PT. E vocês, das editoras, que aceitaram esta operação casada, por fora, entregando este lixo para as bibliotecas escolares. Isso é um comportamento típico de canalha. E, lamentavelmente, canalha é o que não falta nesse partido PT e também no meio de algumas ou muitas editoras. Isso é uma vergonha. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.